4h07. A gente volta a falar agora aqui na Band News FM a respeito da desoneração ou da reoneração, né, que é a proposta do governo, da folha salarial dos 17 setores que mais empregam na economia do Brasil. Logo no começo do jornal, a gente ouviu o Márcio Rocha de Brasília trazendo a informação de que hoje pode acontecer uma reunião importante entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula, justamente para tratar desse tema. A gente lembra que a AGU entrou, inclusive, com um pedido no STF para que os ministros analisassem essa questão. E o STF tem 5 votos para manter a decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu a validade de trechos dessa lei, que prorrogou a desoneração da folha de pagamento de municípios e desses 17 setores até 2027. Os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin acompanharam o relator pela manutenção dessa liminar. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa na Band News FM agora com o Sérgio Sgobi, diretor de Relações Institucionais e Governamentais na Abrascom, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. Sérgio, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Boa tarde. Eu vou pedir para o Sérgio começar de novo. Agora muito boa sim, tarde, Sérgio. Débora. Muito boa tarde, Débora, Fábio. Obrigado pela oportunidade da gente poder estar falando com vocês sobre um tema muito importante para os trabalhadores e para as empresas brasileiras, principalmente desses 17 setores que estão nessa atual política chamada de desoneração da folha. Ô Sérgio, pela notícia que eu trouxe agora, né, com relação ao STF, aparentemente, nesse primeiro momento, é difícil uma reversão, porque já são 5 votos para acompanhar a liminar do ministro Cristiano Zanin. O que os setores pensam a partir de agora? Quer dizer, a bola está com o governo, a judicialização vai ser inevitável. O que de fato os setores pensam para que a situação possa ser resolvida da melhor maneira possível, num prazo curto, até para que a gente restabeleça a segurança jurídica nesse ponto específico? Infelizmente, Fábio, a gente chegou num momento de inflexão por parte do governo. Ele não aceita o amplo debate que ocorreu no ano de 23, o ano passado, quando essa matéria, por mais de um ano, tramitou no Congresso Nacional e, por ampla maioria, ela foi votada e teve a sua postergação, né? Essa linha dessa política pública continuada até o final do ano de 2027. E isso ocorreu, felizmente para nós e infelizmente para o governo, por conta da omissão do governo, que não participou do debate democrático ocorrido no Congresso Nacional. E, infelizmente, né, quer dizer, num primeiro momento, tentou-se o veto, e aí o veto foi derrubado, né, legitimamente, também por ampla maioria no Congresso Nacional, e agora se judicializou essa matéria, né? Então, assim, a gente, ao invés de ficar preocupado em geração de emprego, desenvolver as empresas, o mercado, investir em tecnologias, né, incluir novas pessoas, né, ou seja, atividades produtivas que geram riqueza para o país, a gente fica debatendo o meio, né, gerando inseguranças e instabilidades. Isso é muito ruim para o país, porque qualquer um, né, depois de 3 sucessivas vezes que essa matéria foi ancorada e aprovada pelo Congresso Nacional, essa matéria novamente está à baila. Então, assim, como se explica isso? Né? Como que a gente pode justificar, né, essa atitude? É uma questão de insensibilidade social do governo em relação a essa matéria.
E agora, objetivando a tua pergunta, a questão está dada. Tem 5 votos a favor da liminar, né? Está sob pedido de vistas essa matéria. Deve acontecer aí nas próximas 2 sessões a manifestação, e aí o governo precisa só de mais um voto para que os efeitos dessa política efetiva que gerou só em janeiro e fevereiro desse ano mais de 151 mil postos de trabalho formais. Volto a repetir, janeiro e fevereiro de 2024, os 17 setores geraram mais de 151 mil postos de trabalho formais. Ela está sendo questionada. E aí a gente vai para um cenário pior, para um cenário de mais instabilidade, porque caso essa medida, que está em vias de a liminar ser acatada, aí a gente, os setores, as empresas terão que entrar com medidas rápidas de judicialização. Por quê? Porque dia 15 de maio a folha é fechada e é pago no dia 20. Então, assim, ou as empresas obtêm liminares, mandatos de segurança para depositarem em juízo os valores agora revertidos pela liminar, ou, quer dizer, essa insegurança vai, ou voltam a medida anterior de 20% sobre a folha, né, o que causa uma estranheza, porque nós estamos em maio, né, de um ano, e aí você muda o sistema no meio do ano. Então, assim, é realmente uma desorganização, e as empresas, infelizmente, sofrem isso por essas mudanças que ocorrem nessa sistemática dessa política, que, ao longo dos seus 12 anos, geraram muitos benefícios para a sociedade brasileira. Sérgio, você falava sobre a importância desse diálogo, né, dos setores afetados com os poderes constituídos para debater justamente as dúvidas, sanar essa situação de insegurança jurídica. Qual seria a saída proposta na sua avaliação? De que forma deve ocorrer esse diálogo a partir de agora? Olha, o diálogo, Débora, ele deveria ter sido feito em 23, quando eu já disse que o governo se omitiu do debate, não participou do debate, não chamou os setores produtivos para conversar, não apresentou uma proposta que pudesse ser alternativa e depois editou uma medida provisória colocando a sua posição, depois que a matéria já havia sido aprovada, né? Então, assim, afrontando a medida do Congresso Nacional, que fez o debate amplo, democrático, no espaço onde deveria receber todas as contribuições, e o Congresso Nacional, representando a sociedade brasileira, falou: essa política tem seus méritos e deve continuar até 2027. O governo criou uma outra oportunidade e não cumpriu, né? Se você pegar o texto da emenda constitucional 132 da reforma tributária, existe no artigo 18 a imposição para que o governo apresentasse em 90 dias um projeto de lei para a reforma do emprego e outro projeto de lei para a reforma da renda, o que não aconteceu também. Então, assim, essa é uma questão que está um enfrentamento por falta desse diálogo. E os setores produtivos, representados pelo movimento Desonera Brasil, nunca se furtaram a esse diálogo, estiveram, tanto é que construíram a proposta junto com o Congresso Nacional. Agora, o governo, infelizmente, né, ele não teve essa postura. Da nossa parte, a gente continua com a predisposição de dialogar, de ter uma questão a ser entendida dos números. A gente tem os números. Hoje os 17 setores representam 9 milhões e 300 mil trabalhadores, não é pouca gente,
e volto a frisar, carteira assinada, né, trabalhador pagando a previdência, que recolhe também a empresa para a previdência social. Né? Então, tudo que falta no Brasil, nós cumprimos com essa política. Né? O governo falta entender esses números e abrir realmente esse diálogo. Né? Infelizmente, ele adotou a postura via jurídica. Muito bem, vamos ver o que sai dessa reunião de hoje, né, Sérgio, entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aliás, o ministro chegou a dizer nesses últimos dias que acredita numa vitória no STF do governo, mas que estaria aberto a negociações. Sérgio Sgobi, diretor de Relações Institucionais e Governamentais na Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. Sérgio, obrigado pelos esclarecimentos com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Obrigado, Fábio. Obrigado, Débora. Em meu nome, em nome da Brascom, a gente agradece esse espaço. Um forte abraço a todos, um abraço aos ouvintes. Boa tarde, bom trabalho. Agora 4h18.